Oi, gente, graças e paz. Tudo bem com vocês? Gente, vamos para o nosso momento com Deus. E eu trouxe aqui uma oração para compartilhar com vocês. E o nome dessa oração é Tirando as Máscaras, que diz assim: Deus, hoje eu me aproximo de Ti, reconhecendo que o Senhor conhece meu coração por completo. Nada do que sinto, penso ou escondo está oculto aos teus olhos. Muitas vezes tentei parecer forte diante das pessoas, construir uma imagem melhor do que a realidade e esconder minhas fraquezas por medo da rejeição. Mas, diante de ti, eu não preciso fingir. O Senhor não procura uma aparência perfeita, mas um coração sincero e disposto a ser transformado. Por isso, eu me apresento como sou, pedindo que Cristo se aproxime de mim e, e tome o centro da minha vida. Ajuda-me a abandonar as máscaras que carrego. Livra-me da necessidade de aprovação humana e do desejo de parecer mais espiritual do que realmente sou. Dai-me coragem para confessar minhas falhas, reconhecer minhas limitações e caminhar em verdade diante de ti. Que a tua graça alcance exatamente as áreas que tenho tentado esconder. Onde houver culpa, derrama perdão. Onde houver vergonha, derrame restauração. Onde houver dureza, derrame o teu amor transformador. Jesus, eu te peço que esteja presente também nos meus relacionamentos. Que a comunhão entre mim e aqueles que colocaste ao meu redor seja construída sobre sinceridade, humildade e amor verdadeiro. Livra-nos de relacionamentos baseados apenas em aparência, orgulho ou competição. Ensina-nos a cuidar uns dos outros, a ouvir com compaixão, a perdoar com generosidade e a caminhar em unidade. Que a tua presença seja o vínculo que une nossos corações e fortalece nossa convivência. Espírito Santo, ajuda-me a despir de tudo aquilo que me impede de viver plenamente para Deus. Que eu não esconda minhas lutas, mas permita que o Senhor trabalhe nelas. Dai-me um coração vulnerável diante de ti e sensível às necessidades dos meus irmãos. Que eu aprenda a compartilhar o amor que recebo dos céus. Acolhendo, encorajando e servindo aqueles que caminham ao meu redor. Que a verdadeira transformação comece de dentro de mim e alcance também as pessoas ao meu redor. Obrigado, porque Jesus nunca rejeita quem se aproxima com sinceridade. Hoje eu escolho derrubar minhas máscaras e permanecer aos teus pés. Forma em mim o caráter de Cristo e faz da minha vida um testemunho da tua graça. Que meus relacionamentos sejam marcados por comunhão, verdade e unidade. E que eu viva
e que eu viva não para apresentar santidade, mas para ser transformado pelo teu amor. Permanece perto de mim e de todos aqueles que amo, conduzindo-nos juntos pelo caminho da vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon, que é referente a Efésios, capítulo 1, versículo 14. Nós vamos ler do versículo 1, aliás, do versículo 1 ao 14, tá bom? Que começa assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Agradecemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de permanecermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente, por meio do seu querido Filho. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo
que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Amém. Vamos para alguns comentários e referências. Capítulo 1, versículos 1 ao 14. Capítulo 1, versículo 1. Da cidade de Éfeso. Estas palavras não se encontram em alguns dos mais antigos manuscritos, os quais trazem ao povo de Deus que é fiel. Éfeso. Paulo visitou a cidade durante a sua segunda viagem missionária. Referência: Atos capítulo 18, versículos 19 ao 21. E voltou para lá na terceira viagem, morando ali por mais de 3 anos. Referências: Atos capítulo 19, versículo 1 até o capítulo 20, versículo 1. Unido com Cristo. Referência: Introdução do capítulo 2, versículo 2. Capítulo 1, versículo 3. Unidos com Cristo. Referência: Introdução do capítulo 2, versículo 2. Dons espirituais do mundo celestial. Isto é, dons que vêm da parte de Deus, para o uso da expressão mundo celestial, em sentido semelhante ao versículo 20, e ao capítulo 2, versículo 6. Também em Efésios, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 1, versículo 4. Nossa união com Cristo. Referência, versículo 3, do capítulo 1. Sem culpa. Referências: Efésios, capítulo 5, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Filipenses, capítulo 1, versículo 10. Colossenses, capítulo 1, versículo 22. E 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Capítulo 1, versículo 5 de Efésios. Nos tornaria seus filhos. Referências: Efésios, capítulo 2, versículo 19. Romanos, capítulo 8, versículos 14 ao 17. E Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Capítulo 1, versículo 7. Pela morte de Cristo na cruz. Ao pé da letra, o texto original diz: pelo sangue de Cristo. Esta é uma maneira de falar sobre o sacrifício redentor de Cristo para a nossa salvação. Referências: Romanos, capítulo 3, versículo 25. E 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Nós somos libertados. Isso expressa a ideia de redenção, que era a libertação de um escravo por meio do pagamento de um preço. A redenção espiritual se efetua
por meio da morte redentora de Cristo. Referências: Romanos, capítulo 3, versículos 24 ao 26. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 19 ao 21. Efésios, capítulo 1, versículo 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 14. E Tito, capítulo 2, versículo 14. O plano secreto. Ao pé da letra, o texto original diz: mistério, que é alguma coisa que somente Deus conhece e que as pessoas podem conhecer somente por revelação divina. Referências: Efésios, capítulo 3, versículo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 5. E Efésios, capítulo 3, versículo 9. E Romanos, capítulo 16, versículo 25. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 7 ao 10. Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. E introdução do capítulo 2, versículo 3. Esse plano secreto é revelado no Evangelho. Capítulo 1, versículo 10 de Efésios. Unir tudo o que existe no céu e na terra. Referência a Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 11. União com Cristo. Referência: introdução do capítulo 2, versículo 2 de Efésios. Capítulo 1, versículo 12. Nós, isto é, cristãos judeus. Capítulo 1, versículo 13. Vocês, isto é, cristãos não judeus. A sua marca de proprietário. Referências: Efésios, capítulo 4, versículo 30. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. E Gálatas, capítulo 6, versículo 17. E por fim, o Espírito Santo é a garantia. Referências: Efésios, capítulo 4, versículo 30. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Liberdade completa. Referência: versículo 7 do capítulo 1 de Efésios. E o versículo em destaque é o versículo 14, que diz assim: o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Amém. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Que esclarecimento, que alegrias, que consolação, que deleite no coração experimenta o homem que aprendeu a alimentar-se de Jesus e apenas dele. Entretanto, a compreensão que temos da preciosidade de Cristo nesta vida, no mínimo imperfeita. Como um antigo escrito diz, não passa de uma amostra. Experimentamos que benigno é o Senhor, mas
não sabemos quão benigno e misericordioso Ele é. Ainda que aquilo que já conhecemos de sua doçura nos faz ansiar por mais. Desfrutamos dos primeiros frutos do Espírito, que nos deixaram com fome e sede da plenitude da vindima celestial. Gememos interiormente esperando pela adoção. Aqui somos como Israel no deserto, que não tinha nada, além de um cacho de uvas de escol. Lá estaremos num vinhedo. Aqui vemos o maná caindo, pequeno como semente de coentro. Lá comeremos o pão do céu e o antigo cereal do reino. Agora não passamos de iniciantes em nossa educação espiritual, pois ainda que tenhamos aprendido as primeiras letras do alfabeto, ainda não conseguimos ler, muito menos estruturar sentenças. Mas como dizem, aquele que esteve no céu por 5 minutos sabe mais do que a Assembleia Geral de clérigos na terra. Agora temos muitos desejos insatisfeitos, mas em breve todos serão satisfeitos. E todos os nossos poderes encontrarão a mais doce ocupação nesse mundo eterno de alegria. Ó cristão, prenuncie o céu por alguns anos. Dentro de muito pouco tempo, você estará livre de todas as suas provações e lutas. Amém. Seus olhos, que agora se enchem de lágrimas, não mais chorarão. Você contemplará em inefável êxtase o esplendor daquele que se assenta sobre o trono. Mais ainda, sobre esse trono você se assentará. O triunfo de sua glória será compartilhado por você. Sua coroa, sua alegria, seu paraíso, tudo será seu, e você será co-herdeiro com ele, que é herdeiro de todas as coisas. Amém. Vamos continuar a leitura em Salmos. Salmos de número 148. Aliás, 149. Salmo de número 149. Hino de louvor. Uma introdução desse salmo diz assim: introdução do Salmo 3, do Salmo 2 e do Salmo 1. O povo é convidado a louvar a Deus. Versículos 1 a 3. Que deu a vitória a Israel. Versículos 4 a 9. Aleluia!
Cantem a Deus, o Senhor, uma nova canção. Louvem a Deus na reunião dos seus servos fiéis. Alegrem-se, ó povo de Israel, por causa do seu Criador. Fique contente, ó povo de Jerusalém, por causa do seu Rei. Louvem a Deus, o Senhor, com danças, e em seu louvor toquem pandeiros e liras, pois o Senhor está contente com o seu povo. Ele dá aos humildes a honra da vitória. Que os seus servos fiéis se alegrem com a vitória e cantem alegremente nas suas festas. Que eles louvem a Deus, gritando bem alto, com espadas afiadas nas mãos, para derrotar as nações e castigar os povos, para prender os seus reis e as suas autoridades, com pesadas correntes de ferro. Para castigar as nações, como Deus mandou. Essa é a vitória dos seus servos fiéis. Aleluia. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 149. Salmo 149, versículo 1. Aleluia. Referência, Salmo 111, versículo 1. Uma nova canção. Referência, Salmo 33, versículo 3. Salmo 149, versículo 2. Criador. Referência, Salmo 95, versículo 6. Rei. Deus que governa o seu povo. Referência, Salmo 93, versículo 1. Salmo 149, versículo 4. Humildes. Referência, Salmo 37, versículo 11. Salmo 149, versículo 6. Louvem a Deus com espadas afiadas nas mãos. Há um ritual de guerra neste culto. Com as suas espadas, os israelitas vão castigar as nações, como Deus mandou. Referência, versículo 9 do Salmo 149. Pela palavra dos seus profetas. Referências, Isaías, capítulo 13 ao 23. E Jeremias, capítulo 25, versículos 13 ao 38. Ezequiel, capítulo 25 ao 32. Amós, capítulo 1, versículo 2. E capítulo 3, versículo 8. Na nova aliança, entretanto, há paz e não violência. Referência, Efésios, capítulo 6, versículo 15. E a espada é a mensagem de Deus. Referências, Efésios, capítulo 6, versículo 17. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E também introdução do capítulo do Salmo 6, versículo 7. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 149. Que Deus os abençoe.